Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta sehr klassisch, sehr assim, importante. Homenageando hoje a presença aqui da Letícia, nossa máxima consultora para assuntos aleatórios em alemão. Amanda Serrão. Olá, Dunker, você poderia nos falar um pouco sobre os sonhos em análise? Hélio Bonfim, violinista. Eu tenho um sonho recorrente desde criança até hoje, exatamente a cena de um barqueiro, Aqueronta Movemo, que me leva a uma margem a outra de um rio. Falamos poucas palavras e no final da viagem ele me diz, até a próxima. Recentemente sonhei novamente. Eu que lute com o meu psicanalista. Tá, segue. Carolina Mendes, Dunker, gostaria que falasse mais sobre a associação livre. É o único método a ser adotado nas sessões da análise? Às vezes faço tantas elaborações que gostaria de escrever uma carta e de ler para a minha psicanalista, pelo menos em um momento da sessão. Muito bonita a pergunta, aquelas perguntas assim que tocam no elemento mais simples, mais elementar e às vezes menos discutido de uma abordagem, nesse caso da psicanálise. O Freud às vezes chama de técnica, às vezes chama de método, né? Que é a associação livre, que vai distinguir a psicanálise do método ou da técnica anterior, né? Que ele chamou de abreação dos afetos ou de método catártico. O método catártico foi desenvolvido por Freud e Breuer, está expresso no texto de 1893, Estudo sobre Histeria, e a psicanálise nasce a partir dessa nova técnica que vai consistir em suspender todas as alterações mais ou menos sugestivas e influenciadoras ou baseadas na redução e alteração de consciência. Então lembra que o Freud foi fazer o estágio em Paris com o Charcot e lá ele aprendeu com o Charcot que os sintomas histéricos podiam ser reproduzidos artificialmente. Por meio do quê? Do hipnotismo. Ele volta para Viena e ele diz, vamos usar o hipnotismo para alcançar memórias que estão indisponíveis em pacientes com histeria e principalmente para a lembrança do elemento traumático que seria a causa dos sintomas histéricos. Então ele pede no início que a paciente feche os olhos, que ela reduza a sua consciência e daí, enquanto ela está assim, hipnotizada, ela dá uma sugestão pós-hipnótica, né? Você vai acordar e vai conseguir, por exemplo, dar de mamar para seu filho. Daí esse método evolui para eu vou hipnotizar e durante o hipnotismo você vai lembrar daquela cena. Aquela cena é lembrada e então o analista retém aquilo e comunica essa cena para o paciente quando ele acorda. Finalmente vem o último método intermediário, que é o método da pressão, né? Em que o Freud coloca a mão na testa da paciente ou do paciente e pede um certo relaxamento, mas ele já se baseia diretamente numa espécie de ordem que consiste assim, em quando eu tirar a mão da sua testa, você vai lembrar. Bom, ele tem várias objeções contra esse método e ele vai dizer, ele continua a colocar muita força, muita pressão do lado do analista. Ou seja, é ele que tem que saber hipnotizar, é ele que tem que saber quando a ordem pós-hipnótica vai ser usada, é ele que tem que saber aquilo que o paciente te conta no estado alterado de consciência. E ela nota que quando o analista faz esse trabalho, é como se a reconstituição da lembrança fosse artificial. E isso, observa ele, não tem efeitos terapêuticos, pelo menos não tem efeitos terapêuticos de longo prazo, né? Quer dizer, eu tenho que, portanto, inventar um jeito do paciente fazer esse percurso de reassociações, né, entre os elementos do trauma, a cena traumática, a sua reentrada na consciência, o cancelamento da força de resistência. Isso tudo tem que ser feito pelo próprio paciente. Porque quando o próprio paciente galga essa fronteira, ele, vamos dizer assim, está livre para galgá-la novamente. Ele vai aprender a fazer isso. Aquele processo fica organicamente resolvido. Então é como se ele mudasse o patamar de ganhos clínicos.
né? Na hipnose o ganho é rápido, o trabalho é mais intenso do lado do analista, mas o efeito dura pouco. Ele vai trocar isso por... O trabalho vai ser feito pelo paciente, é o paciente que tem que vencer suas resistências, mas quando isso acontece, os efeitos são de longo prazo. E, ademais, a figura do analista, ela vai ter um outro papel, né? Em vez de ser assim o protagonista da cura, ele vai ser o ajudante, ele vai ser aquele que está ajudando o paciente a, por si mesmo, reconstituir as associações rompidas. E aqui a gente tem um pé da técnica da associação livre num conjunto de autores que o Freud leu da filosofia, por supervisão do seu professor de filosofia, o Franz Brentano, que foi o professor de filosofia do Husserl, Edmund Husserl, e que estudava muito Aristóteles e estudava muito os associacionistas ingleses, né? Stuart Mill, John Mill, Hume, e é dessa tradição filosófica que o Freud toma a ideia de que o aparelho psíquico ele é composto por representações, né? A gente pode dizer, tem vários tipos de representações, intuições, conceitos, ideias, mas, em tese, representações, né? E relações entre representações. A ideia de que o trauma ele opera um desligamento entre representações e um segundo desligamento entre representações e afetos. E um terceiro rompimento, se a gente quiser ali na lupa, na minúcia, entre a representação, o afeto e a sua soma de excitação associada, né? Então vocês estão vendo emergir aí um modelo de aparelho psíquico, né? Onde você tem uma espécie de energia, a soma de excitação, onde você tem uma qualificação dessa energia em afetos, prazerosos, desprazerosos, alegria, medo, saudade, tristeza, e você tem o elemento representacional, a Vorstellung, que tem propriedades imanentes de se ligar uma a outra. Essas ligações elas são muito interessantes, porque, no fundo, de recompor e de quebrar as relações que a psicanálise vai elaborar sua metapsicologia. Daí os termos representação-objeto, representação-coisa, complexo representacional aberto, complexo representacional fechado, representação-meta, representação-coisa, representação-palavra. Olha quantos termos estão girando aí em torno da representação. Pergunta é, o método da psicanálise é exclusivamente da associação livre? A gente pode dizer que sim, né? Mas desde que a gente entenda a radicalidade de implicações e consequências que a gente tem em torno da ideia de associação livre. Por quê? Primeiro, a gente viu aqui como tem todo um vocabulário, né, do que significa associar. Então, certas associações são puramente, vamos dizer assim, racionais. Não muda o sintoma. Ah, tá. Então, eu preciso fazer as representações ideicas se juntarem, né? Isso é trabalho da memória. Mas eu preciso fazer a memória ser também associada com enlaces de afeto, que são os afetos que estavam acontecendo lá. E que são os afetos que estão acontecendo lá na outra cena de André Schauplatz e que estão acontecendo aqui, na relação com o analista, ou com a analista. Existe uma espécie de associação em jogo aí, né, em que a gente faz, né, o semblante, a gente faz o teatro necessário, a gente faz o papel da fantasia para recuperar aquele afeto que estava lá retido, que foi transformado em angústia, que foi, enfim, cortado da sua relação com a representação. E, em terceiro lugar, é preciso que essa associação ela recomponha-se, né, em termos pulsionais. Então não adianta você juntou representação com representação, juntou a representação com afeto, mas está faltando a pulsão, né? Porque se a pulsão não comparecer nesse processo, o que vai acontecer é também uma espécie assim de falsa reconciliação. Uma reconciliação só com o pré-consciente e não com o inconsciente. Então, tudo isso tem que ver com associação. O outro lado tem que ver com uma palavra que
curiosamente, ela não aponta para um grande conceito, para um grande Begriff, ou um Grundbegriff, que é liberdade. O que é liberdade para a psicanálise? Muito difícil saber. Né? É uma noção assim, muito aproximativa. Quase que, né, assim, ela é quase um convite para que o analisante assuma uma espécie de disposição, de inclinação, de eu vou tentar fazer isso, mas que no fundo o próprio analista sabe que não vai acontecer. Por quê? Porque você diz textualmente, deixe que as ideias aconteçam na sua consciência. Né? Esse deixar já implica uma certa disposição anímica. Né? E o Freud diz assim, eu só uso o divã como uma espécie de memória afetiva dos tempos do hipnotismo. Olha lá o que está em jogo. Muitos perguntam, por que tem que ter divã na análise? Porque quando você sai do campo de visão do paciente, quando ele não tem assim um foco onde se dirigir, ele vai ter uma espécie de relaxamento da consciência. Não é como no hipnotismo, que você sai, perde, mas é um rebaixamento de consciência. E esse rebaixamento ele tem uma função que é deixar acontecer. Né? A Letícia está aqui para traduzir para a gente o que significa Einfall. Né? Ein Einfall passiert, pode ser um acidente de trânsito. Né? Ein Einfall fallen, cair, é aquilo que acontece porque cai. Muito importante, né? Porque isso se opõe ao que a gente poderia chamar assim de pensamento dirigido. O que dirige o pensamento? O Jung veio com uma técnica transversal que ele chamava de imaginação dirigida e que tinha que ver com isso. Olha, tem outros caminhos, não precisa ser pela associação livre, mas aí a gente tem que guiar, né, as associações para o núcleo daquilo que a gente acha que é o complexo, né, para o qual as ideias patógenas estão sendo atraídas. Esse deixar com que uma ideia aconteça é suspender perguntas. Né? Agora, perguntem-se, vou analista, e daí ele não vai fazer perguntas. Ai, meu Deus do céu, isso vai dar um abismo. Isso vai dar, a gente não está acostumado a entrar numa situação e você escolhe as regras, e você escolhe os temas, e você escolhe os assuntos. É um Abgrund, é um abismo, é um precipício, porque a vida inteira a gente está acostumado com perguntas e respostas, e como os contextos põem perguntas e respostas. Então deixar algo acontecer é uma espécie de versão menor do que é uma experiência de liberdade. Né? É sair da pergunta, resposta, estímulo, resposta, fazer isso, fazer aquilo, demanda e etc. É fazer uma suspensão. Mas, então, esse é o lado mais passivo, né, da liberdade. Né? Alguns diriam é a liberdade negativa. Né? A liberdade que ninguém está falando para você fazer nada. Então você está livre porque ninguém está te impedindo. Isso é um pouco, assim, liberdade de segundo grau, liberdade menor. A liberdade afirmativa, né, vai vir quando isso que acontece provoca em mim outras e novas associações. Então, a associação livre é o quê? Exercício de liberdade. Olha que radical que a gente tem aí, numa ideia tão simples que a gente pode aplicar numa mesa de bar. Quero ver você fazer associação livre. Duvido. Vou fazer, mas daí lá vem o quê? Não, mas o que ele espera que eu falo? Não, eu estou falando uma coisa, ele vai ter uma imagem ruim de mim. O Alisson Campos, ele está com aquele olhar, e ele mexeu o tênis, eu vou falar alguma coisa para responder a ele, porque ele está pedindo algo em mim. Ou seja, a gente não se aquieta nas situações, a gente vai criando liberdades contrantes, limitadoras, e daí a gente atribui a nossa fala ao outro, né? A causalidade da nossa fala ao outro. Então, praticar a associação livre é um
um gesto, vamos dizer assim, de coragem, de risco, semelhante a que um escritor tem. A folha em branco. E aí você vai ter que começar por um lugar, por um topos, por um tema, por uma palavra. Quantos escritores não reclamam, né, do pavor desse começo em absoluto, né? Cada paciente, quando entra na sessão, aquela vez, precisa sentir um pouquinho disso. Por isso elas dizem, eu estava na sala de espera e já estava suando, porque eu ia vir, o que vai encontrar aqui? É o seu amigo que está acolhendo, tudo florzinha, só que tem uma coisa que é o Abgrund, é você e a sua tela em branco que vai ter que ser enfrentada dessa vez. E a cada vez, aí vem uma série de termos que o Freud usa para falar dessa associação quando ela é livre, né? Ou seja, quando ela é criativa. Quando eu deixo vir, mas eu ativamente vou criando relações que são novas, né? Justamente quando o outro entra, às vezes ele atrapalha essa nossa liberdade, né? Mas aparecem termos como linie, ou seja, eu começo, como nos exercícios surrealistas, né? Isso, liga com aquilo outro, liga com aquilo. De repente você vê um cavalo. Daí, de repente, você vai ligando e surge um leão. Você diz, essa criação, ela é, assim, uma criação semi-voluntária, ela é uma criação meio contingente. Porque você vai pondo linhas, e a gente confia que uma hora a figura se forma. Linhas, ou então faden, fio, né? Ou seja, a associação que é livre, ela começa a mostrar ao longo do tempo, ao longo das séries que ela vai criando, que ela cria assim uma linha, uma Verkeltung, ou seja, um encadeamento, uma Zug, ou seja, um comboio, como um comboio de trem, uma Knopfpunkten, um enlaçamento nodal. Todas ideias que vão aparecer lá no Lacan, e todo mundo diz de onde o Lacan está tirando série, linha, cadeia significante, cadeia fechada dentro de cadeia aberta. Tá nas figurações, nas palavras exatas que o Freud diz e usa para caracterizar a associação livre. Isso sugere, né, que a associação livre é muito mais difícil de manter do que a gente imagina, né? Porque quando tem um sonho, por exemplo, o sonho do barqueiro, né? Falamos poucas palavras e ele me diz até a próxima. Eu posso, como a gente analisa um sonho, pegando os significantes, né? Ou as representações, diz, que você associa com barqueiro? Barqueiro, barco. Barco me leva a bar. Bar me leva o quê? A bebida. Bebida leva o quê? Paps. Olha só, o barqueiro me levou a um conteúdo semântico dirigido, que me leva de uma margem para outra de um rio. Então você tem margem, você tem outra e você tem rio. Rigorosamente, a associação livre era uma técnica de você pegar elemento por elemento e pedir associação. Então você tem a série que está ligada a barqueiro, a gente viu aqui, pai, a série ligada à margem, a série ligada a outra, a série ligada a rio, a série ligada até a próxima. O que vai acontecendo quando você cria várias séries associativas, né? E é muito interessante que cada uma delas tem uma extensão. Tá? Por exemplo, o Freud, quando vai lembrar o pintor da Catedral de Orvieto, Boltraffio ou Botticelli. Ou seja, dois pintores renascentistas. Você fica pensando que o terceiro, o que ele está procurando, é um pintor renascentista. Só que depois desses dois termos, não vem nada. Tipo, a associação se interrompe. O que a gente tem aí? Uma série, né? E uma série formada pela... A associação livre foi até esse ponto. O que você faz quando você não só tem esses dois elementos? Decompõe os elementos, né? Então tem Boltraffio, que você associa Tráfio, Boltraffio, Boltraffio. Tráfio me lembra a cidade de Sérvia que a gente passou, de Bósnia-Herzegovina que a gente passou, que chama Trafoi.
Boltráfio, trafoi. Uma associação que é o que? Poética. Né? A série parou, agora em vez de continuar diacronicamente, eu estou sincronicamente criando outra série a partir de Boltráfio, eu vou para Trafoi. E Trafoi me leva aonde? E lá eu recebi a notícia da morte de uma paciente e fiquei me sentindo culpado porque achei que tinha errado o diagnóstico, achei que era uma coisa psíquica, mas era orgânica. Flora, toda uma narrativa ligada àquela cidade, ligada à morte de uma paciente, ligada à culpa. E o que mais? Não vem mais. Então, se não vem mais aqui, vamos pensar o que está sobrando do outro lado, né? Boltráfio Botticelli. Tem 2 boas aqui. Olha só. Diacronia, sincronia, associações semânticas, tráfio para a cidade de Trafoi, associações puramente fonêmicas. Tráfio, Botticelli. O que eu faço com Ah, nós estamos aqui de trem andando na Bósnia-Herzegovina. Olha só, formamos uma outra série, um outro fio. Bósnia-Herzegovina me lembra o quê? Me lembra os muçulmanos que têm apreço pela sexualidade, sem isso a gente prefere morrer. E me lembra Bósnia-Herzegovina. Já apareceu aqui, porque os muçulmanos chamam os médicos de de senhor. A hora que ela chega nesse ponto em que ele liga a morte e sexualidade, mais uma vez, ele lembra o pintor da capital, do fresco que ele estava esquecendo, que é Signorelli. Signore, em italiano, é senhor. Herr, em alemão, é senhor. Então você tem um outro tipo de associação que agora é interlinguístico, entre 2 línguas diferentes, a partir de uma repetição vazia do sentido, apenas fonêmica. Entenderam como a associação livre é entrada no universo poético, sintático, morfológico, em que a gente vai criando uma liberdade linguística. A gente vai descobrindo coisas que a gente está falando sem saber que está falando, sem se dirigir, né, ao outro. Agora, em cada uma dessas séries, não sei se vocês notaram, tem um ponto de suspensão, né? Boltráfio Botticelli, mais um, seria o Signorelli, mas não é, eu tive que ir para essa associação toda para chegar no Signorelli. Então a associação livre é um método de lembrança, é um método para a gente recuperar o que a gente esqueceu, que a gente sabe sem saber que sabe, né? Ótimo. Onde o analista entra nisso? Ele diz, conforme o princípio hipocrático, né, menor ação, maior efeito. Se o paciente consegue fazer associação livre, ele vai se deparar, né, naturalmente com os seus pontos de resistência. Esses pontos de resistência, eles podem ser atravessados, eles podem ser superados, não por um enfrentamento direto, como a hipnose tentava fazer, mas por uma espécie de estratégia transversal. Nós vamos pegando as ruas pequenas, né? O bobo, o ré signore, o trafoi, e juntando essas estradas vicinais, a gente consegue chegar na emergência do recalcado. Onde o analista entra? Nesse momento muito específico que o Freud relata dessa maneira em O Inconsciente, de 1917. Ele diz assim, vai chegar uma hora que essas associações vão assim bater à porta de um ponto de convergência, né? De um ponto novo, de um ponto que não estava disponível para a consciência. Nessa hora, que vai ser a hora assim da resistência máxima, da soma das resistências, o analista tem que estar ali para dar um pequeno empurrão. Dizer, fica um pouco mais em Herr. O que você lembra de Herr? Segurá-lo ali, insistir e dar um pequeno empurrão, né, como um xiste que tem que ser breve, conciso e levar uma surpresa, que é como funciona a interpretação.
É nesse ponto que, então, afetos se conciliam com representações, representações se conciliam com a soma de excitação, e a soma de excitação se concilia com o que está acontecendo na cena atual, e nunc, aqui e agora. Esse é o ponto em que a gente intervém criando uma espécie de violação, né, para a regra do que a gente tem que estar fazendo enquanto o paciente associa livremente. Né? Veja, associação livre não acontece necessariamente em todo o discurso. Né? Uma boa parte do discurso é associação dirigida. Ontem fui com minha mãe, daí a gente tomou um sorvete de framboesa e eu preciso te contar que ela me disse associação cotidiana, né? Muita gente diz, não está acontecendo análise, porque o paciente só fica falando dia a dia, ele não vai para as coisas, enfim. Isso é bobagem, não é assim. O inconsciente está ali, você falando do seu cotidiano, mas desde que você perceba onde estão os pontos de mudança de tema, de silenciamento, de obstrução, porque essa resistência que a gente nota, né, no processo associativo da associação livre, ela já está agindo no discurso. Só que quando você propositalmente quer se aproximar do inconsciente, ela fica mais viva. Né? É como se você puser força assim, ela vai responder numa força newtonianamente invertida. Então, a ideia é que o analista deve permanecer numa atitude de atenção equiflutuante. Né? Como se ele estivesse vendo uma paisagem passando. Né? Aquela lembra do Bip perseguindo o coiote, aqueles filmes antigos em que a paisagem era a mesma, era uma montanha, depois um laguinho, depois uma vaquinha, outra montanha, e você começa a escutar o paciente e vai se formando essa paisagem. Essa paisagem é importante, porque ela é a linha de base da associação livre. Tipo assim, é porque você está assim, acompanhando esse fio, e quando aparece um jacaré, você, opa, tem um jacaré aqui? Senão você não vê o jacaré. Se você começa não, mas isso aqui, não, mas aquilo lá, e aquilo outro, você polui tanto a sua atenção que você nada apreende. Como fazer um safari na África, safari fotográfico, em que você fica procurando, cadê a gazela, cadê o elefante, você não vai ver nada. Você tem que deixar a imagem se formar, reduzindo a sua busca e tentativa de captura e de dominação e de begreifen, né? De você agarrar a coisa. A coisa tem que te agarrar, não é você que tem que agarrar a coisa. Então, quando o analista está numa atenção equiflutuante, ele vai estar mais atento a esse tempo em que o analisante precisa de um empurrão, e ele precisa criar esse empurrão na hora. Você, opa, o jacaré. E também ao tempo em que a associação livre tem que ser reposta, recolocada, como gesto fundamental do ato analítico. Isso Lacan insistiu brilhantemente. O ato sustentar a transferência, manter a análise, é manter as condições para a associação livre. Isso significa não importunar o paciente com o que você acha que precisa saber e etc., com perguntas, não crivá-lo com perguntas, deixá-lo, quando for o caso, no silêncio, na errância, não vai para cá, vem para lá, e conseguir marcar que, olha, aqui que você sonhou, aqui que você tem um ato falho, aqui que você tem um deslize, agora eu vou pedir para você, associe livremente. Que a gente não faz. É muito estranho. Eu dou aula para alunos que estão começando a clínica e eles acham muito estranho fazer isso. Né? Ele vai contando a sessão e daí ele fez um ato falho incrível, né? Ele trocou garrafa por tarrafa. Falei, e aí, o que você fez? Eu achei incrível. E daí o que aconteceu? Daí ele continuou falando. E daí você fez o quê? Era para fazer alguma coisa? Sim, era para dizer, né? Não precisa colocar todo o discurso mais uma vez, mas é esse o momento que você tem que dizer: associe livremente sobre tarrafa. Mas tarrafa é palavra besta, professor. Não é porque ela é besta, porque ela sugere algo malicioso, sexual ou picante que ela importa. É porque ela rompeu a linha de base. É porque ela
produziu uma descontinuidade no pensamento e expressão dirigida de conceitos e relações causais que a consciência está comandando. Então, essa atenção parece tão simples de manter quanto parece simples fazer associação livre. O que a gente diz é que quando o paciente consegue fazer associação livre, acabou a análise. Ele pode dizer livremente o que lhe convém, ufa, liberado, vem o próximo, next. Porque é muito difícil manter-se em associação livre. É isso aí, gente. Obrigado pela pergunta. Continue dizendo e trocando algumas palavras com o seu analista, Hélio, e dizendo sim, uma hora a gente vai chegar na terceira margem. Ela existe, posso garantir para você, e quando chega é bem legal. E para mais detalhes sobre como funciona a associação livre, vamos para o curso, discurso, o Rio, onde eu nunca entro duas vezes, Heráclito, e Mr. Campos está aqui para nos lembrar disso, que me torna sempre outro nesse curso, que é o discurso. Associação livre é discurso. Beijinho, tchau, tchau.